Meus irmãos, como é sabido por todos, nós estamos vivendo, em termos nacionais, um agravamento, na crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus. E todo o Brasil tem se mobilizado no sentido de minimizar o impacto desse aumento, dessa crescente, E assim, atento ao cuidado da igreja, o Conselho se debruçou sobre a matéria e estabeleceu algumas orientações que quero, nesse momento, passar aos irmãos e conclamar toda a igreja a que contribuam, pois o objetivo destas medidas é para que nós possamos ter preservada a nossa liberdade de congregar, de servir ao Senhor e de continuarmos fortalecendo a nossa fé por meio da comunhão, dos estudos bíblicos e da oração. Então segue o comunicado, é um alerta do Conselho da Igreja Presbiteriana em Sobradinho, em forma de medidas de segurança. Considerando o agravamento da pandemia e suas drásticas consequências, o Conselho da PIPS, visando o cuidado à saúde e manutenção da vida dos seus membros, resolve adotar medidas de fundamental importância para que continuemos a congregar com segurança, participando dos cultos presenciais conforme se segue. Primeiro, é obrigatório o uso de máscara facial nas dependências da igreja, não sendo permitido o acesso sem o uso da mesma. Os oficiais devem, além de dar exemplo, ao perceberem alguém em desacordo com este item, exortar o membro a cumprir tal medida. Bom? Então é importante destacar, é uma recomendação para todos, tanto a liderança da igreja quanto aos membros, bom? E, irmãos, eu queria pedir a todos que sejam corteses, Quando você perceber um irmão desatento com o uso da máscara, seja educado ao pedir-lhe que coloque a máscara, bom? Mas é importante que você ajude o irmão a cumprir com essa medida. Segundo, é obrigatória a aferição de temperatura na entrada do templo, o que já vem sendo feito. É obrigatória a higienização das mãos em álcool em gel quando do ingresso no templo, e os diáconos devem auxiliar os membros nesse procedimento. 4. Realizar a sanitização dos calçados na entrada do templo. Ali nos capachos, à entrada, nós temos ali um capacho menor, ele estará imbuído de solução para que você pise ali e o solado dos seus calçados sejam higienizados, bom? Então é para que os irmãos usem, pode pisar ali à vontade, bom? 5. Realizar higienização dos microfones antes e após a utilização. Também já começamos a colocar em prática hoje. Isso será feito pelo pastor e pelos liturgos, bom? 7. Após o encerramento dos cultos, todos devem se dirigir para as suas casas, evitando aglomerações tanto dentro quanto fora da igreja. O pastor se despedirá da igreja do púlpito. Caso necessite conversar com ele, ligue posteriormente ou agende uma visita, Irmãos, nós continuaremos com o nosso trabalho de assistência pastoral, Todos os dias pela manhã eu estou no gabinete, à disposição dos irmãos, aqueles que quiserem conversar, um aconselhamento, tem a oportunidade, é só marcar com a nossa secretária, que eu terei amplo prazer em atendê-lo, As visitas também, respeitando sempre a abertura das casas, Desde que nós chegamos, nós temos feito esse trabalho, perguntado aos irmãos, e aqueles que quiseram receberam nossas visitas, e aqueles que entenderam não ser ainda o momento, também tiveram respeitadas as suas posições, Mas nós estamos à disposição, Criamos um grupo que é justamente para que a gente possa ter acesso, enviar mensagens, enviar os avisos, A partir desse grupo eu estou montando, uma rede de comunicação, eu não tinha ainda o número de todos os membros, então eu estou montando isso para que a gente possa estreitar os laços, Por meio disso já foi possível saber de algumas situações e pedir aos irmãos que estejam intercedendo uns pelos outros, então é importantíssimo,
E se você está lá no grupo, não saia. Tá? A gente sabe que grupo dá um certo trabalho, mas esse grupo ele é unilateral. Ele é um grupo para comunicados. E ele existe para que os irmãos sejam lembrados, orientados daquilo que está acontecendo na igreja. Então, não é aquele grupo onde todo mundo coloca de tudo e enche o celular de todo mundo. É um grupo usado com o máximo cuidado, a fim de que a gente possa aproveitar bem essa tecnologia. Tá? Então, nós pedimos aos irmãos que, tão logo as programações terminem, se dirijam para suas casas. Tá? A gente tem saudade, quer conversar, quer saber como está o outro, mas nesse momento a gente precisa tomar esse cuidado. Todas as medidas são válidas também para as programações das sociedades internas, que deverão ser breves, objetivas, sendo vedada a distribuição de lanches durante essas atividades. Tá? Então, as programações, tal como agendamos, vão continuar, tá? Até, obviamente, segunda ordem, certo? Mas o que nós pedimos é objetividade e a suspensão do lanche, porque o lanche ele acaba provocando, né, uma desaceleração, digamos assim, na segurança, porque a gente tira a máscara, se junta e aí a gente se expõe, tá bom? E a mesma coisa vale até para as visitas pastorais. Não precisa, nesse primeiro momento, servir lanche para o pastor e sua família, tá certo? A gente entende que o nosso propósito maior é estar com vocês lá para saber como estão, orientá-los espiritualmente, tá? O cafezinho, o bolinho é delicioso, é maravilhoso, mas nesse momento a gente abre mão em prol da segurança dos irmãos, tá bom? Então a gente pede esse cuidado, tá certo? Então o que a gente orienta as nossas sociedades é que tenham esse critério, tá bom? Já tivemos 2 programações esse fim de semana que atenderam a essas orientações e foram bênçãos. Programações muito bem organizadas, abençoadoras, tá certo? E que ocorreram dentro da mais perfeita segurança. 9. Os integrantes do Ministério de Louvor só poderão ficar sem máscara facial durante a condução do louvor. E isso, os vocalistas, tá? Aos músicos foi orientado que mantivessem-se de máscaras, uma vez que eles não cantam, né? Para que todos possam gozar de maior segurança. Devendo também, durante a oração que precede o início do culto, evitar de se darem as mãos, tá? Tal como nós fazemos nos encontros de oração aqui na igreja. A gente compartilha, a gente pede oração uns pelos outros, mas nós não temos usado, né, o recurso de dar as mãos no momento, para a segurança dos irmãos. E ainda assim, quando chegamos mais perto, colocamos nossas máscaras, né, e utilizamos o álcool, tá bom? Então, estamos procurando trabalhar com toda a segurança. 10. 5 minutos após o término da EBD e do culto vespertino, a igreja será fechada, não podendo nenhum membro permanecer no seu interior, exceto o tesoureiro e os diáconos envolvidos na conferência dos dízimos, especificamente no culto vespertino, tá? Então, gente, não é a ideia de expulsar ninguém do templo, mas é a de ajudá-los a seguir essas orientações. Tá? Então, nós teremos um tempo hábil para que os irmãos saiam, se dirijam aos seus carros, tá? E rumem para as suas casas. Tá bom? Lembramos que essas medidas são em caráter emergencial e temporário, e oremos confiados no Deus que tudo pode e que tudo podemos nele e que Ele também nos fortalece. Tá, gente? Então, são coisas emergenciais, cremos em Deus, temporárias, né? O Senhor há de nos dar orientação e livramento de toda essa situação, mas até que as coisas estejam assim como estão, a gente vai manter essas medidas, tá? Visando sempre a segurança dos irmãos e o privilégio ao culto, tá bom? De participação no culto. Então, é por isso que nós estamos colocando essas medidas e pedimos dos irmãos a contribuição, a oração, tá? A cooperação para que nós possamos desenvolver tudo dentro da mais perfeita ordem, tá? Essas medidas também, elas abrangem os nossos colaboradores, tá? Os profissionais, os contratados da igreja, tá? No uso das dependências do templo, do desempenho do seu trabalho, devem usar a máscara. Nossa secretária, nosso zelador, os professores da escola de música, os alunos,
tá bom? O pastor também. Eu chego aqui de máscara, saio de máscara, exatamente para que nos protejamos a todos, tá bom, gente? Então, não é algo fácil, não é uma medida agradável de apresentar, mas ela é necessária para o momento, tá bom? Devemos lembrar que temos vários irmãos em situação de risco, temos irmãos idosos, temos irmãos, não é, com doenças, com enfermidades crônicas, então a gente precisa cuidar de todos. E a gente tem visto que o agravamento da crise, não é, já está diminuindo essa ideia de classes mais arriscadas que outras, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Não é o objetivo alarmar ninguém, mas nos conscientizar, tá bom? Que continuemos a cultuar sem medo, mas também com responsabilidade. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos.